Sinara, tudo Boa bem? noite. Boa noite, como Eu você estou está? emocionada, emocionada. Para mim é uma honra estar aqui. Eu fiquei muito lisonjeada com esse convite. E essa Black Friday, ela promete. Ela promete, sim. Sinara, seja muito bem-vinda aqui. Eu quero trazer, eu escolhi vocês a dedo. Primeiramente, vocês são terapeutas Seven Healing de destaque, em que vocês hoje inspiram outras pessoas lá dentro da comunidade. Uma das pessoas que inspira muito, me inspira, inclusive, por isso que eu trouxe aqui. E muitas dos que estão assistindo aqui são terapeutas Seven Healings, para você saber, e muitos também querem entrar na formação e não são. Mas a maioria que está aqui junto com a gente são ativadores, já estão no caminho ali da formação Seven Healings. E eu quero que você compartilhe um pouco com a gente aqui o que tiver no seu coração em relação a como foi a sua jornada de continuar, de dar essa continuidade no seu trabalho, de fazer o nível 2, o nível 3, o que agregou isso para sua vida e o que vai agregar para o seu futuro, porque você também acabou de se formar, né? Você está se formando aí no nível 3. Sim, realmente, quando eu olho para trás, quando eu comecei em fevereiro do ano passado, realmente foi uma jornada, está sendo uma jornada transformadora e surreal. Tem hora que eu olho para trás de toda a minha trajetória, quando eu decidi ingressar no nível 1, com muitas dúvidas, com muitas questões financeiras, né? Realmente, lá atrás, quando eu iniciei o tratamento, uma terapeuta que me inspirou a buscar o tratamento nas terapias integrativas, eu preciso deixar claro para todos vocês que o que me motivou foi o autismo, né? O diagnóstico do meu filho. Eu, com todo o respeito que eu tenho a todos os tratamentos convencionais que ele fez e faz até hoje, eu cheguei no fundo do poço e eu ficava questionando: será que é só isso que me resta? Eu tenho que me conformar com o tratamento convencional? E naquela época eu nem atinava para as terapias integrativas. E quando eu cheguei, antes de decidir fazer a formação, eu tinha iniciado um tratamento com uma terapeuta, que também deve estar aqui, a Ludiana. Foi ela que me motivou, porque eu vi o filho dela melhorar muito o caso de autismo do filho dela, e eu falei: o que você fez? Você precisa me contar esse caminho. E aí meus olhos brilharam de esperança. Eu iniciei o tratamento com ela, financei para toda a minha família, deixando claro para vocês que sempre começou por mim, que é a mãe, porque eu acredito que a mãe ela é a fonte de cura para os seus filhos, porque você está alinhando o campo em mim, isso vai reverberar e impactar na família inteira. E quando eu decidi fazer, eu comecei a ver muitas transformações em mim e comecei a ver melhorias nos meus filhos. Daí eu tenho um filho com diagnóstico de TEA e uma filha adolescente hoje que ela tem o diagnóstico de uma doença autoimune, a síndrome nefrótica. E eu comecei a mudar, e quando eu comecei o tratamento com ela, eu comecei a ver melhorias em sintomas que eu nem cheguei a intencionar, e um deles era a ansiedade, porque eu era a ansiedade pessoa. Eu não falava dessa maneira, calma, como eu tô falando hoje. Sempre muito acelerada, um TDAH fora da curva, né? Muita impulsividade, muita ansiedade, medo de tudo, de todos. Quando eu cheguei na segunda sessão, eu falei para Ludiana assim: Ludiana, será que é loucura da minha parte fazer a formação? Meu coração está pulsando forte por essa formação. Mas dentro de mim também eu lutei, travei batalhas com as minhas crenças. Eu não sou da área da saúde. Primeira objeção: o que eu vou fazer lá? Eu sou uma professora, eu não sou da saúde, então eu já me limitei. Eu não posso, porque eu achava que na minha cabeça é só quem era da área da saúde. E ela falou: não, você pode fazer. Sério? Aí outro empecilho foi o financeiro. Eu não tinha o dinheiro na época, porque o tratamento do meu filho e as outras questões de saúde da minha filha me demandavam muitas questões para financiar. Só que foi chegar na época que você anunciou a próxima turma, eu falei: não, eu preciso dar um jeito. Então eu criei coragem, pedi um dinheiro emprestado, falei: eu vou pagar esse curso. Só que na época eu falei: eu vou fazer o curso só para cuidar da minha família, ninguém vai saber. Olha só. Ninguém está sabendo, só daqui a pouco 50 Ninguém vai pessoas saber. vai assistir essa live, mas Aí, ninguém está sabendo. não, ninguém vai saber. Mineira, gente, para quem não me conhece, eu sou mineira, sou de Belo Horizonte. Eu vou ficar quietinha, escondidinha. Ninguém vai saber, ninguém precisa saber. Eu vou cuidar dos meus filhos, de mim e dos meus pets. Aí, pronto, comecei. Chegou no primeiro mês, eu falei: eu não vou dar conta. Eu preciso contar para o mundo. Só que quando eu comecei o curso, Roberto, o seu curso ele mexe muito com a gente, assim, os primeiros módulos, principalmente para mim. Eu me deparei com muita crença financeira, com muita objeção, assim: eu não vou dar conta. Aí, medo, ir pra internet, se alguém falasse hoje que eu estaria aqui hoje com você, eu ia falar assim: eu ia rir. Nunca. Eu nunca vou me expor na rede social. Sempre fui muito fechada, muito tímida. Por mais que eu era professora, muito na minha. Só que começou a crescer um desejo forte, assim: gente, como é que eu vou superar isso? Medo do futuro, medo de expor, medo de vender, né? Medo de tudo e de todos, muito medo de tudo. E várias vezes eu pensei em desistir. E como eu não era da área da saúde, eu me sentia muito improvável de estar no grupo, porque quando começou o curso, muita gente da área da saúde, da fisioterapia, muitos terapeutas com várias técnicas, e eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Caí de paraquedas aqui, eu acho que eu tenho que sair. Mas eu lutei muito contra as minhas crenças e eu fui, né, várias batalhas.
quando eu formei, quando a gente começou a poder atender as pessoas da minha família, eu falei, é isso, eu estou no caminho certo. Então, depois que a gente formou, eu sou da turma 16, se você anunciou o nível 2, quando teve a possibilidade do nível 2, a gente não sabia o que estava por vir no nível 2, mas no nível 1 eu já estava fascinada porque eu vi ganhos e evoluções assim que eu não imaginava, e pessoas próximas a mim falavam assim, o que fizeram com você? Você mudou demais. Para melhor, né, gente? Então, assim, mais centrada é a questão de me posicionar, porque eu não sabia falar não para ninguém. Eu era uma pessoa que queria agradar a Deus e a todos, e me anulavam muito. Aquela necessidade de aprovação o tempo inteiro. E muitos medos, o TDAH, a ansiedade, a dermatite sebóica, foram muitos ganhos. Fora o meu filho, que eu comecei a ver ganhos, assim, absurdos. Para quem tem um filho hoje no diagnóstico de autismo, sabe o peso da maternidade atípica. Eu comecei a me tornar uma pessoa mais leve. E quando a gente começa o tratamento com a mãe, e a mãe é a base, né? Pode ter pessoas que podem querer discordar, mas eu defendo essa ideia, a mãe é o pilar. Se ela não está bem, tudo desmorona. Então não adiantava eu submeter meu filho a um quantitativo de terapias exaustivas se eu estava explodindo, eu estava um vulcão em erupção. Ele ia sentir que eu estava disfuncional. Então muita coisa que eu observei no meu filho, estava disfuncional dele, vinha muito de mim. O medo do futuro, o meu estresse, né? A mãe atípica, a gente sabe, já tem um artigo sobre isso. O nosso estresse ele é comparado a um soldado de guerra. Sim. Então é muita angústia o tempo inteiro, a gente não dorme. Na época, antes de começar os tratamentos, de chegar na Seven Hills, eu cheguei no fundo do poço. Eu só desejava a morte. E eu pensava, como que eu ia morrer? Quem ia olhar meu filho? Se eu não estava dando conta dele. Eu tomava remédio de tarja preta para depressão, eu tinha taquicardia, síndrome do pânico, insônia, muita dermatite. Então eu tinha muitos problemas que eu não estava vendo esperança nem vontade para viver mais. Porque meu filho não evoluía. Então eu falava, é isso que me resta? E para piorar, eu na sala de aula com muitos adolescentes que eu ficava vendo a realidade, e eu falava, tem que ter algo mais que a gente possa melhorar isso, para deixar a nossa até forma de maternar mais leve. Então eu me encontrei na Seven Hills, eu fascinei por essa ferramenta. Primeira vez que eu fiz, e a terapeuta me deu a precisão de dados e tudo, foi mexendo de forma muito intensa comigo. E a gente sabe que quando a gente quer uma mudança, se a gente deseja uma mudança, buscando uma transformação, a gente vai passar pelo desconforto. Bateu muita culpa. Porque vinham muitas memórias gestacionais, transgeracionais, mas que eu fui processando isso de forma leve, que a gente não tem controle. E que está tudo bem. Eu me permiti sentir, processar e encarar de frente que está limpando, estou melhorando e projetar esperança e positividade aí para impactar nos meus filhos. Então, hoje, os ganhos, quando você falou muito bem, a transformação começou por mim, mas hoje eu colho frutos até hoje. Esse mês está fazendo 24 sessões ininterruptas em mim e nos meus filhos. Uau! Então, eu nunca desisti, nunca falhei em uma sessão dele. Então, eu já tinha falado várias vezes que o tratamento é ininterrupto, porque a gente precisa levar a sério. A gente precisa disciplinar, e os maiores desafios é a gente ser constante naquilo que a gente deseja. Então, quando eu vejo um tratamento integrativo e tenho pacientes que me procuram, eu já falo de cara. Eu não sei o que está disponível para o seu caso diagnóstico, seja TEA, TDAH, TOD, qualquer outro transtorno, até paralisia cerebral que eu tenho uma paciente. Mas se você vir de coração aberto, engajar, acreditar que você pode fazer a diferença na sua vida e na sua família, ganhos virão. A gente não sabe o quê, porque muitas vezes, Roberta, tem pessoas querendo promessas de cura e a gente não pode dar isso. A gente não tem esse poder para dar, principalmente um caso de TEA, que eu sei que temos uma epidemia depois da pandemia e o número ele só cresce, como de TDAH também, está gritando socorro. Mas as pessoas, elas são imediatistas. E eu falo para vocês, quando eu decidi fazer, eu decidi fluir. Eu vou investir até onde eu conseguir. Só que eu não imaginava de estar aqui hoje representando a primeira turma Master no nível 3, que a gente está quase formando. E é uma honra estar representando todos os terapeutas aqui. E dizer para vocês que, se você ainda tem dúvida, não duvide do poder dessa terapia da transformação, porque você não vai impactar só você. Você vai impactar a vida da sua família e de todas as pessoas que confiarem em você no seu trabalho. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande. A gente defende uma terapia aqui, a gente está representando, né, a Seven Hills, o seu instituto, e com muita seriedade, né, é o meu nicho, que principalmente a família típica, não é um nicho fácil, ele é desafiador, mas quando eu tive a oportunidade, né, logo em seguida você anunciou o nível 2, eu não tive dúvidas. Eu vou me preparar para ir para o nível 2, porque a gente precisa ser constante, senão a gente desanima.
E acabou que eu me surpreendi muito, porque para mim, que sou mãe atípica, quando eu me deparei com novas ferramentas e novos mapas, inclusive cerebrais, que inclusive eu fiz uma sessão para o meu filho hoje e pedi o mapa cerebral, então não foi surpresa para mim. E eu falei, lembrei do curso, me fez voltar no tempo. Pessoal, que é o mapa cerebral, eu vou explicar, tá? Daqui a pouquinho, para quem tá perdido aí o que é. Então, assim, o nível 2 que deu essa possibilidade, assim, transformadora, porque eu saí tão impactada, eu falei, nossa, quando eu chegar lá em casa eu poder fazer, né? E foi incrível, porque a gente tem acesso a novas ferramentas, não tem palavras aí para mensurar. E agora, né, que a gente voltou recém agora, mês passado, no nível 3, o encontro presencial, e ter esse privilégio de poder dominar a sessão coletiva, eu não tenho palavras para mensurar que é mágico, porque o impacto, ele é gigante. Eu poder oferecer uma sessão coletiva temática, ou qualquer grupo, família, ONG, empresa, quiser me contratar para trabalhar um tema específico que precisa ser trabalhado naquela equipe, isso não tem preço, porque vai dar acessibilidade para essas pessoas aí. E tem preço a gente poder dominar o autoconhecimento, que a gente vai acabando se conhecendo cada vez mais, e a gente vai tendo orgulho da pessoa que eu era, que eu fui, que eu quero me tornar cada dia mais, que eu penso em fazer a diferença. Meu lema hoje é fazer a diferença. Se a gente quer mudança, a gente tem que pagar o preço. A gente vai ter um desconforto. Vai doer, mas vai valer a pena quando eu olhar para trás e falar, eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque eu estou investindo na minha família. É saúde, é vida, saúde mental, saúde física, emocional e espiritual, que para mim essas saúdes estão integradas. Não tem como desvincular nenhuma delas. Sinara, eu não tenho nem palavras para... Não sei nem mais o que te perguntar, porque você fez de uma forma... Pode falar. Eu queria falar um pouquinho do meu filho. Então, olha, se tem alguma família aqui que esteja representando a comunidade atípica, independente de qualquer diagnóstico, eu sou mãe atípica de TEA, né? Eu sei que eu nunca vou deixar de ser, de acordo com a medicina convencional, por mais que os sintomas, eles estão cada vez mais reduzidos. O meu filho, quando ele fez 1 ano e meio na pandemia, era como se tivesse tirado um chip do cérebro dele. Eu nunca vou esquecer disso. O contato visual dele zerou, ele parou de falar. Tudo que ele aprendeu de habilidades zerou. Por mais que eu gritasse na frente dele, berrasse, eu ficava, gente, ele tá surdo, ele tá cego, o que tá acontecendo? Só que a gente estava naquele turbilhão da pandemia, né? Estamos privados do convívio social. Ele ficava mexendo, rodando a tampa das minhas panelas, se deixasse 24 horas por dia, não brincava. Teve a seletividade alimentar de 1 ano e meio, severa, só omelete. E olhe lá. Então, eu oscilava entre a obesidade e pele e osso. Ou eu estava obesa, ou eu não parava de comer junto com ele. Então, era um impacto gigante. Ele não balbuciava, ele não imitava, ele não fazia nada. Ele ficava no mundo isolado dele. Então, eu investi no convencional quase 2 anos, ecoterapia. Eu ia com tudo para ver se falava. Fez ecoterapia, ele vai começar a falar. Nada. Uma rigidez comportamental e cognitiva fora da curva, uma agressividade fora da curva, que teve que começar a tomar remédio para tentar melhorar e conter as crises. E assim, muito difícil sair de casa. Eu fiquei quase 2 anos e pouco praticamente isolada numa angústia sem fim, misturada a estresse. Tem muita gente que gosta de falar da palavra luto, mas eu não gosto dessa palavra que é morte. Mas eu sempre fui uma pessoa que nunca terceirizou a evolução dele, delegando aos terapeutas. Eu saía com ele para a rua, passeava de ônibus, ficava no sacolão, no supermercado para incentivar, e mesmo assim eu não via quase nada de evolução, com todo o respeito de todos os terapeutas. A evolução era muito lenta. E à medida que vai passando, chegando 4 anos, até 4 anos e pouco, meu filho praticamente não falava nada, né? A gente ficava incentivando a falar o dá, ele usava e puxava a minha mão como ferramenta. Hoje, quem olha meu filho, fala o quê? Sinara, o seu filho, ele nunca foi autista. Então, é até um recado que eu acho que eu preciso dar, que as pessoas tentam invalidar o diagnóstico porque elas não viram o que ele era antes. É fácil querer invalidar. Já me falaram, só quem estava nos bastidores vê como que foi a minha luta e todo investimento, igual esse mês, 24 meses de 7 Hills. Então, não é para qualquer um. Eu sei que não é brincadeira. A gente tem um investimento financeiro, mas tem que também fazer a nossa parte ali também para estimular nas outras áreas, porque o TEA ele é multifatorial. Mas hoje o meu filho, a rigidez, ela reduziu, eu vou afirmar, que eu acho que eu posso afirmar isso, ela reduziu 95%. Eu não vou falar 100%, porque também nós temos a rigidez com algumas questões nossas. Uhum. E hoje ele está falando, para quem me acompanha, tem quase 3 meses e meio, ele começou a dialogar, e eu fico de boca aberta com algumas frases de chamar atenção.
Hoje, para vocês, pasmem, ele fala mãe 500 vezes por dia, eu tenho que falar, peraí que eu tô conversando aqui. Mãe, mãe, mãe. E eu, assim, há 4 anos atrás, eu chorava. Será que um dia eu vou escutar a voz do meu filho? Será que um dia ele vai me reconhecer como mãe? Hoje ele me chama de maravilhosa, eu te amo, você tá linda, ele conversa. Então a gente entra com outras questões hoje porque ele está na fase escolar da alfabetização. Então eu invisto na série RIPS para melhorar o foco e a concentração, a coordenação motora, potencializar a fala dialógica. Mas em vista do que ele era, que ele não cortava cabelo com tranquilidade, início desse ano ele começou a aceitar a capa, ele pede para sentar, ele escolhe o desenho, e eu fico assim, gente, a gente ficava 1h30 igual caranguejo para tentar fazer um corte que nem era um corte. Sim. Então tudo foi muito sofrido. E é só agradecer. Eu me sinto, assim, extremamente privilegiada por ter me tornado terapeuta, por ter tido a coragem de continuar perseverando, porque não é fácil, a gente escuta muitas coisas, né? Eu já me desmereci muito. É uma luta diária potencializar a questão do merecimento. Eu mereço estar aqui, eu mereço trilhar esse caminho. Eu sei que eu posso ajudar muitas pessoas, independente se é família atípica ou não, eu atendo qualquer caso e atendo até os pets, né? Qualquer público, seja criança até idoso e pets. E a gente tem uma ferramenta super poderosa que tem um alcance gigante com qualquer sintoma físico, emocional e comportamental. Então, já me perguntaram, Roberta, o que a Seven Healings não trata? Eu falei, o que ela não trata? Não sei. Para mim, trata tudo. Trata quem não quer ser tratado. Eu só tenho a agradecer porque eu acho que para mim trata tudo. E assim, eu não tenho como mensurar aqui o nível de gratidão, porque não tem como a gente quantificar isso em valores, assim, nem tem financeiro que pague uma transformação e evolução. Hoje uma pessoa me procurou e eu falei para ela, quanto que vale a evolução do seu filho? Quanto que vale você ver seu filho começar a falar seu nome, eu te amo, a te reconhecer como mãe? Aí ele aprender a aceitar novas rotinas, aí ele a comer e aceitar alimentos novos e variados, aí ele socializar, coisa que meu filho não socializava nem comigo, nem com adulto, nem com criança. Sim. Não, quanto que vale a gente sair e estar tranquila? Minha paz? Se fosse para falar hoje, tudo que você investiu financeiramente e os ganhos que você observa no seu filho hoje, você tem como quantificar? Não. Eu pagaria o triplo para ver o que eu estou vivendo hoje. Então, se tiver uma mãe que estiver sem esperança com seu filho, com qualquer caso, invista. Você não vai se arrepender. A evolução virá. Talvez não da forma como a gente gostaria no tempo que a gente quer, porque nós somos imediatistas. Mas a gente precisa ter paciência e confiar. Com toda certeza. Sinara, muito obrigada pelo seu depoimento. Se você estiver por aí, eu te chamo mais tarde. Não sei se você vai estar aí com o seu filho, fique à vontade. Eu que agradeço. Mas eu quero agradecer imensamente o seu relato. Ele é um dos relatos que me inspira todos os dias a dar continuidade, porque você sabe que levar a Seven Healings adiante também demanda dos ativadores Seven Healings referência, os ativadores Seven Healings nível 3, estarmos ali porque somos líderes hoje. E cada vez mais a gente vai impactar mais vidas, porque o nosso objetivo é esse. Você com o objetivo de impactar a vida de mães que passaram pelo que você passou e que estão passando. E a gente, cada um no seu papel, a gente tem muito ainda. Enfim, eu acredito que em 2026, todos que estão aqui, inclusive algumas pessoas que estão no bastidor aqui, vai ter um crescimento e algo na vida que nem está imaginando, positivamente. Então, torço por todos vocês e muito obrigada, Sinara, pela sua linda história. Parece que eu sempre estou ouvindo novamente. Gratidão a você, gratidão pelo seu compartilhamento. Eu agradeço, muito obrigada. Obrigada. A história da Sinara é uma das histórias, tem várias, né, dos ativadores, mas é uma história muito linda, principalmente para quem tem filho. E hoje, cada vez mais, o diagnóstico de autismo, o diagnóstico das mães de TDAH, das crianças. Então, assim, se você tem uma pessoa na família, ou se você tem algum diagnóstico de TDAH, esse tipo de situação, a Seven Healings pode te ajudar. Eu quis trazer esse caso justamente porque a Sinara é uma das pessoas que tem esse resultado tão incrível e ela compartilha com a gente o filho dela falando, o filho dela ganhando lá na escolinha e me emociona toda vez que eu vejo. Então, eu queria trazer aqui para vocês esse caso.